Programa Disse Jesus. Apresentação, Pastor Jeová de Aquino. Olá, bom dia! Está no ar o programa Disse Jesus, mais uma edição da Igreja Batista Ebenezer, um lugar de paz. Seja bem-vindo a esta programação Disse Jesus. Hoje, dia 9 de fevereiro, janeiro já foi, 9 de fevereiro de 2019, nós estamos aqui trazendo uma palavra de fé, de vida, de esperança, de encorajamento, uma palavra de Deus para o seu coração. Agora mesmo, pegue o seu telefone, apanhe o seu telefone e dê uma discadinha para o seu amigo, para a amiga, para aquela pessoa que precisa receber uma palavra hoje que venha de Deus para o seu coração, ok? Então, essa é a oportunidade. Olha, eu falei das orações, apanhar o telefone, agora mesmo os nossos telefones estão aparecendo na sua tela. Estes são os telefones que você pode discar no horário do programa. Nós temos aqui 1 hora de programa, você pode discar depois do programa ou no horário comercial durante toda a semana. Você tem sempre alguém do outro lado para escutar, para ouvir você. E certamente você vai ter uma palavra também, um conselho e uma oração. Então, estes são os telefones que estão aparecendo, que você pode discar de qualquer parte de Brasília, região do entorno e do Brasil também. Você que nos acompanha pela internet, também você pode fazer o mesmo. Ok, gente? Os nossos telefones para oração, aconselhamento, uma palavra amiga, ou até mesmo para você jogar para fora, desabafar, tirar isso que está dentro do teu coração. Quem sabe uma mágoa, alguma coisa que você guardou e está precisando de alguém para falar. E precisando também de alguém para te escutar, para você jogar isso para fora. Quem sabe é um lixo que tem causado muito mal a você. E agora mesmo você tem essas pessoas aqui para ouvir você. Não fique sozinho, nós queremos estar te ajudando. O propósito desse programa Disse Jesus aqui no ar é ajudar as pessoas espiritualmente. E você precisa da nossa ajuda. E conte conosco, ok? Telefones estão aí. Mas agora também quero anunciar o pregador de hoje, pastor Elias Torralbo, de São Paulo. Homem de Deus que vai estar pregando no nosso REP, que é o Retiro Espiritual Pentecostal Ebenezer. REP acontece de 1º a 5 de março, mês que vem. Eu não vou dizer nem mês que vem, final do mês agora. Nós estamos em fevereiro, final do mês. Então, se prepare para você ser impactado, abençoado nesses 5 dias de retiro ali no acampamento da Igreja Batista Ebenezer. Você jovem, homem, mulher, esteja conosco para ser impactado pelo poder de Deus, ok? Daqui a pouquinho a palavra do Senhor. Eu já falei da oração da palavra, mas temos também louvor. Disco Praise, agora mesmo, vai estar ministrando e eles também vão estar no REP 2019. Presença confirmada. E muitos outros pastores, homens de Deus, estarão ministrando ali manhãs, tardes e noites. Abençoadíssimas. Ok? Aguardo por você. Aí você está se perguntando, como chegar lá? Você vai ter um mapa no nosso site da Igreja Batista Ebenezer e os nossos convites que você adquire, temos nas nossas Igrejas Batista Ebenezer também. Amanhã, domingo, hoje à noite você pode estar em Taguatinga, que tem o pré-rap. Nós temos o pré-rap hoje à noite e você já adquire também o seu passaporte ali para estar lá no acampamento da Igreja Batista Ebenezer com 5 dias inesquecíveis que vão certamente marcar a sua vida espiritual. Eu tenho certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Algo novo vai acontecer. Algo novo vai acontecer, certo? Então, hoje à noite tem um pré-rap, a partir das 19 horas e 30 minutos na Igreja Batista Ebenezer de Taguatinga. Endereço aqui, ó, passando aí, para você não ficar de fora. Você, homem, mulher, todos são convidados hoje à noite. Eu também vou estar presente e gostaria de ver você hoje à noite na Batista Ebenezer de Taguatinga, Norte CNB7. Ok, gente? Falei da oração,
falei do rap, falei do pré-rap e aqui sempre tem mais. Por isso que nós chamamos Disse Jesus diferente, atraente, inteligente, atual, feito com muito amor para você, amigo telespectador. Nós vamos à nossa vinheta e a gente volta já já. Disse Jesus, tudo é possível que crer. Disse Jesus, não temas, somente crer. Porque para Deus nada é impossível. Disse Jesus, oh, 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 oh. Disse Jesus, oh, 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 oh. Disse Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Disse Jesus, deixo-vos a voz e a minha voz mudou. Disse Jesus, disse Jesus, disse Jesus, disse Jesus. Já começou o maior feirão da história do Distrito Federal, Feirão Galinha Morta, Nacional Veículos. Essa é a maior operação limpa-pátio da história, meu amigo. Ah, você não conhece o termo galinha morta? Não. No comércio significa carro com preço mais baixo que preço baixo. Esses aqui, por exemplo, você pode financiar em até 100%, com preço ainda mais baixo. Procurou seu carro, não coube no orçamento? Agora, aqui na Nacional Veículos, você pode. E mais, se tiver sem entrada, não tem problema. Nós dividimos no cartão de crédito ou no boleto bancário. É isso aí, é a maior operação limpa-pátio da história. Aqui na Nacional Veículos de Samambaia, Feirão Galinha Morta. Vem pra cá. Olá, começando mais um Ebenezer News. Terça-feira, às 19h30, temos o grande culto da vitória com o pastor Jeová de Aquino. O culto da vitória é um culto de campanha, onde buscamos a glória do Senhor através da oração, louvor e o mais importante, a palavra de Deus. Quinta-feira, temos o culto da unção às 19h30, onde os servos do Senhor se reúnem em adoração para orarem por você. Venha receber o óleo da unção. Sábado, às 9 horas da manhã, é a consagração, onde nos reunimos para alcançarmos intimidade com o Espírito Santo de Deus. Sábado à noite, às 19h30, é o culto Simplesmente Jovem. Juventude Ebenezer, não fique sábado à noite sem programação. Vem pra cá! Domingo, às 9 horas da manhã, temos a Escola Bíblica Dominical. Para você que quer conhecer melhor a nossa Igreja Batista Ebenezer, está acontecendo esse mês de fevereiro o primeiro curso de integração 2019, que está sendo ministrado pelo pastor Jeová de Aquino, aqui na Igreja Batista Ebenezer, em Taguatinga. Serão ministrados nos dias 17 e 24 de fevereiro, sempre aos domingos, às 9 horas da manhã. Sou mais EBD. No domingo, às 18h30, temos o grande culto da família, onde apresentamos a nossa família a Deus em oração, louvor e união. Venha, vamos juntos louvar ao Senhor e assim começar uma semana na graça. Essa edição do Ebenezer News vai ficando por aqui. Quer saber mais sobre Ebenezer? Acesse www.ebenezer.com.br. Tenham todos uma excelente semana. Em 2019, fomos chamados para amar. E em março, acontece o rap. Retiro Espiritual Pentecostal Ebenezer, de 1º a 5 de março, no acampamento Ebenezer. Preletores, Pastor Antônio Márcio, Distrito Federal. Pastor Ricardo Vasconcelos, Distrito Federal. Pastor Estevão Fernandes, Paraíba. Pastor Gilmar Fiuza, São Paulo. Pastor Cleiton Oli, Distrito Federal. Pastor Jander Magalhães, Minas Gerais. Pastor Lucas Galdino, Rio de Janeiro. Pastor Elias Torralbo, Rio de Janeiro. Missionária Gabriela Lopes, Rio de Janeiro. Pastor Alex Bovo, Espanha. Pastor Jeová de Aquino, presidente do Ministério Batista Ebenezer. Muito louvor com Raps Band,
Distrito Federal. Gabi Sampaio, Belo Horizonte. Delino Marçal, Goiás. Mel, Ministério Ebenezer de Louvor, Distrito Federal. E Disco Praise, Distrito Federal. Rap 2019, Retiro Espiritual Pentecostal Ebenezer, de 1º a 5 de março, no acampamento Ebenezer. Adquira os convites em todas as igrejas Batista Ebenezer. Informações 3352-3231 ou em ebenezer.com.br. Rap 2019, realização Igreja Batista Ebenezer, Ministério Pastor Jeová de Aquino. Apoio Programa Disse Jesus, todos os sábados às 8 da manhã na Band. Muito bem, você está acompanhando o programa Disse Jesus da Igreja Batista Ebenezer. Na abertura do programa eu falei do rap, mas também havia falado do pré-rap. Hoje à noite nós estamos em Taguatinga a partir das 7h30 da noite com o nosso pré-rap, nos preparando, já recebendo de Deus hoje à noite com a juventude. Você que é jovem, não fique em casa. Hoje a gente se encontra na Ebenezer de Taguatinga, todas as Ebenezer, pessoal, muitos jovens. Então, venha conhecer gente hoje aqui na Batista Ebenezer. Faz bem a gente se relacionar com pessoas amáveis, ok, gente? E com os inamáveis também a gente se relaciona, com certeza, porque o tema desse ano fala de amor ao próximo. E nessa caminhada nossa com Cristo, a gente encontra os amáveis, mas encontramos também os inamáveis, aqueles que não são amáveis, né? Tem pessoas assim, difíceis, mas precisam do amor de Deus, precisam do encontro com o Senhor Jesus. E hoje à noite, Taguatinga Norte, CNB7, pré-rap, bênção de Deus. E agora nós vamos com o louvor, presença confirmada no Rap 2019, de 1º a 5 de fevereiro, Disco Praise, a banda Disco Praise, trazendo uma linda canção para você. Preste atenção, essa é para você. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Yeah, yeah. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso
recado muito especial aqui, que é o seguinte: a Disco Praise vai participar do REP, o Retiro Espiritual Pentecostal Ebenezer, que acontece ali tradicionalmente na chácara da Igreja Batista Ebenezer, que fica aqui no Distrito Federal. Olha, vai ser um tempo maravilhoso, a gente sempre participa todo ano, você não pode ficar de fora. As inscrições para o REP são muito concorridas, então muita gente fica de fora, não consegue entrar. Que você possa procurar uma Batista Ebenezer próxima da sua casa para fazer logo a sua inscrição e desfrutar desse tempo de bênção no carnaval. Amém? A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é teu amor. Levante as mãos e adore, adore. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Só tu és a nossa herança perfeita que ninguém pode tirar. Yeah, yeah. Tu és a nossa fonte, nossa colheita, Jesus. Faz muito barulho pra Ele. Em 2019, fomos chamados para amar. E em março, acontece o REP. Retiro Espiritual Pentecostal Ebenezer, de 1º a 5 de março, no acampamento Ebenezer. Preletores: Pastor Antônio Márcio, Distrito Federal. Pastor Ricardo Vasconcelos, Distrito Federal. Pastor Estevão Fernandes, Paraíba. Pastor Gilmar Fiuza, São Paulo. Pastor Cleiton Oli, Distrito Federal. Pastor Jander Magalhães, Minas Gerais. Pastor Lucas Galdino, Rio de Janeiro. Pastor Elias Torralbo, Rio de Janeiro. Missionária Gabriela Lopes, Rio de Janeiro. Pastor Alex Bovo, Espanha. Pastor Jeová de Aquino, presidente do Ministério Batista Ebenezer. Muito louvor com Raps Band, Distrito Federal. Gabi Sampaio, Belo Horizonte. Delino Marçal, Goiás. Mel, Ministério Ebenezer de Louvor, Distrito Federal. E Disco Praise, Distrito Federal.
REP 2019, Retiro Espiritual Pentecostal Ebenezer, de 1º a 5 de março, no acampamento Ebenezer. Adquira os convites em todas as igrejas Batista Ebenezer. Informações 3352-3231 ou em ebenezer.com.br. REP 2019, realização Igreja Batista Ebenezer, Ministério Pastor Jeová de Aquino. Apoio, Programa Disse Jesus, todos os sábados, às 8 da manhã, na Band. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Chegamos ao momento de ouvirmos a palavra do Senhor. Faz bem ao nosso coração. Tenho certeza que Deus quer falar através desta mensagem com este pregador, Pastor Elias Torralbo. É isto mesmo, que vai estar pregando também no nosso REP 2019. Preste atenção, receba esta semente de Deus no seu coração. Abra sua Bíblia, por favor, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 7. Se você encontrou, por favor, diga amém. A palavra do Senhor diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Visto que, preste muita atenção nessa parte, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é, novamente, ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. E só os que podem digam amém. Que Deus, por graça, mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra. Diferente de quase todas as vezes que eu tenho a oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor, onde o Senhor me permite, em que eu leio o texto e exponho o texto, hoje eu, na verdade, vou caminhar, vou trilhar um caminho um pouco diferente. Na verdade, eu usei e li esse texto para fundamentar um assunto específico. Então, ao invés de eu expor o texto em si, eu vou, na verdade, trabalhar aqui o assunto que Paulo trata no capítulo 13, do verso 1 ao 7 da carta aos Romanos. Como eu disse anteriormente, Paulo está escrevendo a uma igreja que está sendo perseguida dentro do império ou da capital do Império Romano. E Paulo, ele vai orientar esta igreja a respeito do princípio de autoridade. No entanto, para nós compreendermos
este princípio, ou a respeito do que Paulo de fato está tratando aqui, é preciso que nós consideremos algumas verdades a respeito não só deste assunto, mas principalmente a respeito do próprio Deus. E a primeira pergunta que eu quero levantar aqui é sem dúvida uma pergunta que fundamenta um debate milenar, ou seja, um debate que se arrasta aí por toda a existência do homem praticamente. E a pergunta é: Deus existe? E aí é possível que, à medida que eu formulo esta pergunta, alguém pense: mas que pergunta absurda num público como este. É claro que eu creio que Deus existe. No entanto, é preciso que nós pelo menos tentemos pensar um pouco mais sobre o que de fato esta pergunta ela significa. Porque primeiro que a Bíblia, ela não tem a proposta de provar que Deus existe. Você não encontra na Bíblia o interesse do próprio Deus de provar a sua existência. Muito pelo contrário. Quando você lê o primeiro verso da Bíblia, Gênesis capítulo 1, verso 1, você já entende que a Bíblia pressupõe que quem está lendo-a crê que Deus existe, porque ela é introduzida assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então não existe uma preocupação nem do próprio Deus e nem das Escrituras para provar a existência de Deus. E eu diria mais: na verdade, dizer que Deus existe é limitar de certa forma quem Deus é. Porque na verdade Deus não existe, Deus na verdade Ele é. Lembra quando Moisés recebeu a visita do Senhor ali naquela sarça ardente? E Moisés está muito preocupado em saber o nome de Deus. E ele insiste, e me parece que Deus reluta para não dizer o seu nome para Moisés. E a razão pela qual Deus está relutando para não dizer o seu nome a Moisés é porque quando Moisés pergunta qual é o teu nome, por trás desta pergunta existem intenções muito bem definidas. Provavelmente Moisés, quando pergunta o nome de Deus, ele tinha o primeiro objetivo era, porque naquela época, e principalmente porque Moisés tinha tido influência no Egito, a ideia de você conhecer o nome de uma determinada divindade, ela trazia a ideia de que você tinha domínio sobre aquela divindade para determinada atividade. Por exemplo, o Deus da chuva. Então, saber o nome dele era o mesmo que você, quando está em época de seca, você chamá-lo pelo nome e, de certa forma, você está dizendo: eu sei o seu nome, eu sei que você é o Deus da chuva, então eu quero que você faça chover. Então, quando Moisés pergunta qual é o teu nome, de certa forma ele está dizendo para Deus: eu quero ter, de certa forma, domínio sobre o Senhor. Mais do que isso, quando Moisés pergunta o nome de Deus, Moisés também está pedindo que Deus o defina. Porque, por exemplo, quando você pensa no pastor Marcelo, e uso a pessoa dele com muito respeito, então você pensa, pastor Marcelo, você logo vem à sua mente o quê? A pessoa dele, a figura dele, a personalidade dele. Por quê? Porque o nome da pessoa está intimamente ligado à própria pessoa, assim como a pessoa está ligada ao nome da pessoa. Então você pensa na pessoa, pensa no nome. Pensa no nome, pensa na pessoa. Quando Moisés diz qual é o teu nome, ele de certa forma está pedindo: eu quero que o Senhor se defina para mim. Agora, como é que Deus vai se definir para um mero mortal? Então é por isso que Deus reluta para não dizer nome, porque como é que Deus vai se definir? Eu sou isso. Então, de tanto Moisés insistir, Deus diz assim: então é o seguinte, quando alguém perguntar qual é o nome do Deus que falou com você, diga a eles que eu sou o que sou. Perceba que Deus não diz
diga que eu existo. Deus disse, diga que eu sou o que sou. Ou seja, eu sou o que fui, sou o que sou e sou o que sempre serei. Lembra quando Deus mesmo diz em Isaías, antes que houvesse dia, eu sou. Ele não diz antes que houvesse dia, eu existo. Porque algo que existe é algo que não existir, passou a existir. Mas Deus, Ele não só existe como Ele é, tudo, em todos e em todo lugar. Então, Deus, além de existir, Ele é. Só que mais do que isso, para nós avançarmos aqui, é preciso nós entendermos que mais do que Deus existir, mais do que Deus ser, de que maneira nós podemos conhecê-lo? Porque uma coisa é Ele existir, quem me ouve aqui diga amém. Outra coisa é nós conhecê-lo. Porque Ele poderia muito bem, existindo e sendo, ter nos criado e não ter se revelado a nós. Mas além dele nos criar, ele ainda se revela a nós. Então, por exemplo, até a adoração que nós prestamos a ele aqui agora há pouco, isso aqui não é o primeiro passo nosso. Eu estou dando para Deus a adoração. Mas isso é uma resposta da revelação dele. Porque eu só posso adorá-lo porque ele se revelou a mim. Agora, de que maneira eu posso conhecer a Deus? Eu posso conhecer a Deus de 3 formas. Primeira, pela obra que ele criou. Lembra o Salmo 19? Os céus manifestam a glória de Deus. Romanos 1 diz que, Paulo diz que o que se pode conhecer de Deus, pode se conhecer por aquilo que ele criou. Então, observe, a primeira forma que eu posso conhecer a Deus é pela natureza, é pela pregação visual, é por aquilo que ele criou. A segunda forma que eu posso conhecer a Deus é por sua palavra. E a terceira e última forma que eu posso conhecer a Deus, e esta é a principal, é por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Lembra quando Filipe chega em Jesus e ele diz assim: mestre, mostra-nos o Pai. E dá a impressão que Jesus ficou um tanto quanto decepcionado. E Jesus se volta para ele e diz assim: você está me pedindo para lhe mostrar o Pai? Vocês estão comigo há tanto tempo e me pedem para que eu lhes mostre o Pai. Vocês ainda não entenderam que quem me vê, vê o Pai? E aí é nesse contexto que ele fala assim: porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Observe, e ninguém vem ao Pai. Ele não diz ninguém vai ao Pai, ele diz ninguém vem ao Pai. Porque se ele dissesse ninguém vai, ele estaria dizendo ninguém vai a outro ser. Não, mas ele diz ninguém vem. Por quê? Porque quem chega em mim chegou no Pai. Porque eu e o Pai somos um só. Lembra o que está em Hebreus? O escritor aos Hebreus, ele abre a carta falando isso, que Jesus Cristo é a manifestação exata de Deus o Pai. Então, por isso ele é chamado de o Verbo de Deus. Diga por favor, verbo. Diga por favor, palavra. Quando você, por exemplo, quer tornar conhecido a sua mente a alguém, você usa o quê? Palavras. Quando você quer tornar conhecido o seu sentimento a alguém, você usa o quê? Palavras. Por isso Jesus é chamado de a palavra de Deus. Por quê? Porque ele é a manifestação da mente e do coração do Pai. O dia que Satanás te tentar a duvidar do amor de Deus e do bom pensamento que Deus tem sobre você, olhe para o que Cristo fez na cruz, porque ele é a manifestação do que Deus pensa e do que Deus sente por você. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Então observe bem, atente bem para isso. Deus se revela por meio dessas 3 formas. Agora,
tudo que Deus faz, tudo que Deus realiza, Ele realiza fundamentado em quem Ele é. Isso aqui é princípio. Deus não é como o homem, em que o homem, homem e mulher, né, claro, o ser humano, Deus não é como o ser humano, que às vezes age de uma forma diferente do que é. Vou te dar um exemplo. O camarada não está lá muito bem, aí ele é casado. Ele é casado, mas em determinada situação ele age como solteiro. Então ele está agindo diferente do que ele é. Ele é uma coisa, mas o que ele faz não representa aquilo que ele é. Deus não é assim. Se Deus é santo, Ele não faz coisas impuras. Se Deus é bom, Ele não faz coisas ruins. Se Deus é justo, Ele não comete injustiça. Porque tudo o que Deus faz, Ele faz fundamentado no seu caráter. Ou seja, as suas obras revelam quem Ele é. É bom pregar para uma igreja inteligente, né? Então, tudo que Ele faz é fundamentado e reflete aquilo que Ele é. Agora, diga bem forte para uma vez só, por favor, diga: Deus é Deus de princípios. Sabe o que isso significa? Que tudo que Deus faz, Ele faz fundamentado nos seus princípios. Ou seja, e os seus princípios não são separados do seu caráter. Então, se Deus é eterno, os seus princípios são eternos. Se Deus é imutável, então os seus princípios são imutáveis. E o que é dizer que Ele é eterno e imutável? Dentre tantas outras coisas, dizer que Ele é eterno e imutável é dizer que é impossível negociar com Deus. Eu sei que é ruim, mas é o que tem para hoje à noite. Ou seja, os princípios de Deus são eternos. Os princípios de Deus são imutáveis. Logo, os princípios de Deus são inegociáveis. E aí aqui está um princípio. Eu poderia falar de tantos outros, mas pastor, observe que se tem um dos princípios que nos causa admiração, no mínimo, estranheza também, presta atenção, é de que Deus escolheu conduzir o seu povo por meio de homens. Não é estranho? Porque primeiro que Ele não depende de homem para nada. Mas por outro lado, Ele decidiu conduzir o seu povo por meio deles. Não me pergunte por quê, porque eu não saberia responder definitivamente. Mas eu diria que Deus escolheu conduzir o seu povo por meio de homens, porque, por exemplo, para você que está bem atento, Deus poderia, por exemplo, e tem gente que vai gostar da ideia, uma vez por mês, um culto por mês, e Deus descer em forma teofânica. Então Ele descia, dava as orientações para o seu povo, e diria assim, ó, cada um vai para o seu canto e aí se virem. Ou Ele poderia conduzir o seu povo por meio de anjos. Então o anjo desce, poderoso, forte, temível, dava as orientações e cada um segue. Mas ao invés de Deus conduzir o seu povo pessoalmente ou enviar anjos, Deus escolhe homens como nós.
por quê? Pelo menos por duas razões. E até aí é onde a minha mente vai. Primeira razão pela qual eu penso que Deus escolheu homens para conduzir o seu povo. Primeira, eu estou explicando isso aqui para nós entendermos o princípio de autoridade. Primeira razão, por causa da comunicação. Porque imagina anjo falando com homem. A gente não entende ele, e ele ficaria chateado com a gente. Então o que Deus faz? Eu vou usar homens para falar a homens. Segunda razão, porque por meio disso Deus, Ele manifesta o poder da sua graça. Quer ver uma coisa? Eu vou te dar um exemplo muito prático. Pense aí uma pessoa no UTI. Eu não sei exatamente o nome daquele aparelho em que fica lá, pip, pip, monitor. Obrigado, doutor. Monitor. Aí olha só, eu espero que eu não fale nada de errado aqui, né? Vai lá, monitor. Enquanto está assim, ó, lá em cima, aqui embaixo. Lá em cima, aqui embaixo. É sinal de que a pessoa está o quê? Quando iguala, é sinal de que a pessoa morreu. Então olha só, lá em cima, aqui embaixo, viva, igualou, morreu. Leia a história da igreja, toda ela. Você vai perceber, se você fizer num gráfico, ora a igreja está lá em cima, ora está aqui embaixo. Ora ela está bem, ora ela está mal. Você fala, meu Deus, que gráfico louco é esse? Ora está bem, ora está mal. Por quê? Tem uma razão. Porque ela é de Deus, mas é feita de homens. Então, porque ela é de Deus, ela ora está lá em cima. Mas como ela é feita de homens, ora ela está lá embaixo. Porque se ela estivesse só lá em cima, ela seria de Deus, mas não feita de homens. E se estivesse só lá embaixo, seria feita de homens e não seria de Deus. Então, como ela é de Deus, feita por homens, ora ela está lá em cima, para que a gente não se esqueça que ela é de Deus. Ora ela está aqui embaixo, e Deus dizendo assim, vocês são homens. E é sinal de que a igreja está viva. Eu vou... É uma questão de nós refletirmos, pensarmos, por que Deus escolhe homens? Deixa eu tentar te mostrar um exemplo muito pessoal. Eu tenho duas filhas pequenas, uma de 6 anos, a Sofia, e outra de 3, que é a Radassa. A Sofia não é muito apegada a isso que eu vou falar, mas a Radassa é demais. Todas as vezes que eu vou viajar e que eu vou arrumar meu material, a Radassa vem para me ajudar. Quer dizer, ajudar. Ela chega e vem e diz, papai, eu já sei, mas eu disfarço. Sim, eu quero te ajudar. Eu falo, já penso, pronto. E ai de mim se não deixar. Mas eu sei que ela não vai ajudar. Na verdade, ela vai atrapalhar. Porque até o que eu faço, ela bagunça. Aí, além de arrumar o que ela diz que fez, eu ainda tenho que consertar o que ela estragou do que eu fiz. E no final do dia, ela ainda fala para a mãe dela, mamãe, ajudei o papai. Não é papai. E eu tenho que falar, é verdade. Mas dentro de mim, eu sei que na verdade ela mais atrapalhou do que ajudou. Me parece que é isso que Deus quis fazer. Aquilo que Deus poderia fazer assim, ó, rápido e de forma perfeita, Ele escolheu fazer de forma lenta e imperfeita. E todos os erros que nós cometemos, Ele vai atrás consertando. Para quê? Para que o seu poder seja aperfeiçoado em nossa fraqueza. Agora, quando Deus escolhe, é aqui que entra o princípio de autoridade. Quando Deus escolhe alguém, Ele investe nesse alguém autoridade. E aí em qualquer segmento, seja na igreja, seja na profissão, seja na política, ele quando escolhe pessoas, ele investe autoridade. E é disso que Paulo está tratando aqui. E ao investir autoridade, é preciso que nós entendamos algo que é central. Porque uma coisa é o poder de Deus,
outra coisa é a autoridade de Deus. Lembra quando Jesus, ele envia os discípulos a pregarem? O que ele disse? É-me dado todo o poder Então são coisas distintas. Ele diz, é-me dado todo o poder e autoridade. Ponto. Na mesma linha. Portanto, ide. O que é esse portanto aqui? Ele está dizendo, porque eu recebi poder e autoridade, eu mando vocês. Com base no quê? No meu poder e na minha. Agora, o que é poder e o que é autoridade? O poder ali está ligado a sinais que acompanhariam a pregação. E a autoridade, a representação de quem o enviou. Então, o que é o poder de Deus? É o que ele faz. E o que é a autoridade? É quem ele é. Quando eu rejeito o poder, eu rejeito as mãos de Deus. Quando eu rejeito a autoridade, eu rejeito o próprio Deus. Quando eu rejeito o poder, eu rejeito o que ele faz. Mas quando eu rejeito a autoridade, eu rejeito quem ele é. Por isso Paulo diz, quem resiste à autoridade, resiste ao próprio Deus. Por quê? Porque a autoridade é a representatividade dele. Você quer ver que é verdade? Lembra quando Jesus manda os discípulos na grande comissão? E ele diz assim, ó, se no exercício do ministério de vocês, chegando numa aldeia, saudando com a paz, esse povo não receber, fica triste não. Pega a paz de volta, porque é sua. Sacode até a poeira do pé, porque é deles. Jesus está dizendo, sai sem dever nada para ninguém. E sabe o que você faz depois? Vai embora. Porque eles não estão rejeitando você. Eles estão rejeitando a mim que enviei você. Oh, glória a Deus. Uma coisa é pecar contra a santidade de Deus. Outra coisa é pecar contra o trono de Deus. Pecado contra a santidade são pecados morais. Pecado contra o trono é quando eu rejeito uma autoridade estabelecida por Deus. Mas que Deus nos dê graça nesta noite, nos ensine o caminho da submissão e o caminho de honrarmos a autoridade espiritual. Quem deseja isso de verdade, dê o melhor, glória a Deus, que você já deu aqui nesta noite. Olá, começando mais um Ebenezer News. Terça-feira, às 19h30, temos o grande culto da vitória com o pastor Jeová de Aquino. O culto da vitória é um culto de campanha, onde buscamos a glória do Senhor através da oração, louvor e o mais importante, a palavra de Deus. Quinta-feira, temos o culto da unção às 19h30, onde os servos do Senhor se reúnem em adoração para orarem por você. Venha receber o óleo da unção. Sábado, às 9h da manhã, é a consagração, onde nos reunimos para alcançarmos intimidade com o Espírito Santo de Deus. Sábado à noite, às 19h30, é o culto Simplesmente Jovem. Juventude Ebenezer, não fique sábado à noite sem programação. Vem pra cá! Domingo, às 9h da manhã, temos a Escola Bíblica Dominical. Para você que quer conhecer melhor a nossa Igreja Batista Ebenezer, está acontecendo esse mês de fevereiro o primeiro curso de integração 2019, que está sendo ministrado pelo pastor Jeová de Aquino, aqui na Igreja Batista Ebenezer, em Taguatinga. Serão ministrados nos dias 17 e 24 de fevereiro, sempre aos domingos, às 9h da manhã. Sou mais EBD. No domingo, às 18h30, temos o grande culto da família, onde apresentamos a nossa família a Deus em oração, louvor e união.
Venha, vamos juntos louvar ao Senhor e assim começar uma semana na graça. Essa edição do Ebenezer News vai ficando por aqui. Quer saber mais sobre Ebenezer? Acesse www.ebenezer.com.br. Tenham todos uma excelente semana. Em 2019, fomos chamados para amar. E em março, acontece o RAP. Retiro Espiritual Pentecostal Ebenezer. De 1º a 5 de março, no acampamento Ebenezer. Preletores, Pastor Antônio Márcio, Distrito Federal. Pastor Ricardo Vasconcelos, Distrito Federal. Pastor Estevão Fernandes, Paraíba. Pastor Gilmar Fiuza, São Paulo. Pastor Cleiton Oli, Distrito Federal. Pastor Jander Magalhães, Minas Gerais. Pastor Lucas Galdino, Rio de Janeiro. Pastor Elias Torralbo, Rio de Janeiro. Missionária Gabriela Lopes, Rio de Janeiro. Pastor Alex Bovo, Espanha. Pastor Jeová de Aquino, presidente do Ministério Batista Ebenezer. Muito louvor com Raps Band, Distrito Federal. Gabi Sampaio, Belo Horizonte. Delino Marçal, Goiás. Mel, Ministério Ebenezer de Louvor, Distrito Federal. E Disco Praise, Distrito Federal. RAP 2019, Retiro Espiritual Pentecostal Ebenezer, de 1º a 5 de março, no acampamento Ebenezer. Adquira os convites em todas as igrejas Batista Ebenezer. Informações 3352-3231 ou em ebenezer.com.br. RAP 2019, realização Igreja Batista Ebenezer, Ministério Pastor Jeová de Aquino. Apoio Programa Disse Jesus, todos os sábados às 8 da manhã na Band. O programa Disse Jesus fica por aqui. Espero que o programa de hoje tenha sido um canal de bênção para você e toda a sua família. Eu gosto de fazer essa pergunta. Gostou? Amou? Quer mais deste programa no mesmo horário? Aqui na emissora Band. 8 da manhã, você tem um encontro marcado com o programa Disse Jesus, da Igreja Batista Ebenezer. Nós agradecemos você pela sua audiência, desde as 8 até as 9, estamos encerrando o programa, pela sua audiência, pelo carinho. Você sempre tem nos acompanhado. O nosso abraço a todos vocês que trabalham, alguns já estão no shopping, saindo para casa. Um bom dia de trabalho a todos. Lembrando que hoje à noite nós temos o nosso pré-rap, uma prévia, tá? Do nosso retiro espiritual, de 1º a 5 de março que vai acontecer. Mas hoje nós temos uma grande festa na Igreja Batista Ebenezer de Taguatinga, CNB7. Se eu fosse você, não perderia este encontro. Hoje à noite, 19h30, eu espero por você e uma turma muito grande de jovens de todo o Distrito Federal estarão hoje no nosso pré-rap, uma grande festa, com muito louvor, palavra de Deus, presença do Espírito Santo e muita gente bonita, gente cheia da graça, cheia do amor de Deus, ok? 7h30 à noite. Hoje nós nos encontramos na Batista Ebenezer de Taguatinga. Quero lembrar que amanhã, domingo, nós temos escola bíblica, estudando a palavra de Deus. Aqui a gente não para, gente. A gente estuda a Bíblia, examina mesmo as Escrituras. Não deixamos de ir à igreja aos domingos. Não. É o dia do Senhor, afinal de contas, né? As pessoas dizem, é o dia da família. Aonde a família deve estar nesse dia? Na casa do Senhor, aprendendo. Dizendo como o rei Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui nós temos a escola bíblica pela manhã, às 9 horas, culto, e à noite tem o segundo culto, às 18h30 em Taguatinga, na CNB7. Ok? Culto abençoadíssimo. Domingo passado foi um culto muito lindo, a presença de Deus
altíssima, lindo demais. A coisa é lindo. A gente não quer acabar o culto, a gente não quer sair ali da igreja, entendeu? Foi lindo demais. Muita gente, foi a ceia do Senhor, comunhão, troca de cálice, confissão, perdão. Muita coisa acontece no momento que o povo de Deus se reúne para adorar a Deus em espírito e em verdade. Certo? Então, amanhã às 18h30 nós temos também o grande culto da família. E você, querido, é o nosso convidado. Eu espero por você aqui na Batista Ebenezer de Taguatinga, CNB7. Certo? Mas nós temos culto em todas as nossas igrejas. Acesse o site da Ebenezer, www.com.br, e tenha os nossos endereços, a programação de todas as nossas igrejas, o que oferecemos a você. Estamos à sua disposição para orar, para abençoar, para dar um abraço e dizer que Jesus te ama. Você é muito especial, você tem um valor muito grande e você é amado de Deus. Certo? Fico por aqui, meu abraço a todos vocês, até o próximo programa, aqui na Band 8 da manhã. Na Ebenezer a gente se encontra. A gente se encontra com a palavra, a gente se encontra com amigos, a gente se encontra com o próprio Deus. 2019. Chamados para amar. Este é o nosso tema de 2019. Chamados para amar. Eu fui chamado. Você também. Um abraço. Na Ebenezer a gente se encontra. Tchau, tchau. Um ótimo final de semana, hein? Em 2019, fomos chamados para amar. E em março, acontece o RAP. Retiro Espiritual Pentecostal Ebenezer. De 1º a 5 de março, no acampamento Ebenezer. Preletores, Pastor Antônio Márcio, Distrito Federal. Pastor Ricardo Vasconcelos, Distrito Federal. Pastor Estevão Fernandes, Paraíba. Pastor Gilmar Fiuza, São Paulo. Pastor Cleiton Oli, Distrito Federal. Pastor Jander Magalhães, Minas Gerais. Pastor Lucas Galdino, Rio de Janeiro. Pastor Elias Torralbo, Rio de Janeiro. Missionária Gabriela Lopes, Rio de Janeiro. Pastor Alex Bovo, Espanha. Pastor Jeová de Aquino, presidente do Ministério Batista Ebenezer. Muito louvor com Raps Band, Distrito Federal. Gabi Sampaio, Belo Horizonte. Delino Marçal, Goiás. Mel, Ministério Ebenezer de Louvor, Distrito Federal. E Disco Praise, Distrito Federal. RAP 2019, Retiro Espiritual Pentecostal Ebenezer, de 1º a 5 de março, no acampamento Ebenezer. Adquira os convites em todas as igrejas Batista Ebenezer. Informações 3352-3231 ou em ebenezer.com.br. RAP 2019, realização Igreja Batista Ebenezer, Ministério Pastor Jeová de Aquino. Apoio Programa Disse Jesus, todos os sábados às 8 da manhã na Band.